A paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para que você fique mais fortalecido no Senhor e na força do poder dele, porque ele tem cuidado de você. No tempo certo vai acontecer. Mas de vez em quando nós pensamos que a prova está grande, coisas estão acontecendo que nunca aconteceu na nossa vida, e a gente fala, meu Deus, será que Deus está conosco? Será que Deus mesmo ouviu a minha oração? Ele está. É nesse momento que nós chamamos de prova, que Deus está nos moldando, nos ensinando coisas que ainda não aprendemos. Aprenda uma coisa, não importa a sua faixa etária, se você tem 60 anos de idade ou 60 anos de igreja, para Deus nós somos sempre crianças. E a cada dia nós aprendemos. E às vezes precisamos passar por etapas dolorosas, mas necessárias para o nosso crescimento. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, por favor, e abra lá no primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Você vai para Apocalipse e volta um pouco. 1 de Pedro 4, 12. Você dá uma pausa, procura na Bíblia, depois solta a pausa, tá bom? Eu vou ler para você. E diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória regozijeis e alegreis. A gente fala de prova, que a gente está passando por prova. E não tenha esse, do menor ao maior passo. A gente tem que encarar as provas como ensinamento. E aí você fala assim, meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida, meu Pai? Aí é permissão de Deus. É mando de Deus. Porque nessa prova que você está passando, você vai passar por ela. E vai ter sua vitória. Não desista. Lembra do caso de José do Egito? Lembra? Que ele era o mais querido. Ele era o mais querido de Jacó. Ele era o queridinho. Certo? E a palavra de Deus diz que Jacó fez uma túnica para ele de muitas cores, porque Jacó gostava mais de José, porque era o filho da velhice dele. Ele tinha um amor por José. Então, quando Jacó fez a túnica de várias cores, que significa a honra, né? Os irmãos olharam e falaram, como é que pode? E aí você sabe da história, pegaram José, José teve um sonho. Se você tem um sonho, mas tem que estar de acordo com a palavra de Deus, Deus ele vai realizar. José teve um sonho, ele foi lá e contou para os irmãos, contou para o pai, e os irmãos não gostaram, já estava desculpa a expressão, de saco cheio, porque Jacó amava mais a José. Então, no belo dia, quando os irmãos saíram, Jacó pediu para José olhar os irmãos para onde ia. E aí, quando Jacó pediu, vá lá ver seus irmãos. Os irmãos estavam lá no lugar. Ele falou assim, lá vem aquele sonhador mor. Vamos matar ele. E às vezes, existem pessoas que querem matar seus sonhos. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Tudo é no tempo dele. E aí pegaram ele, arrancaram a túnica dele e jogaram ele numa cisterna funda, no buraco fundo. E um irmão falou assim, vamos matar José, vamos matar José. E outro, não vamos matar não. Vamos fazer uma coisa, vamos pegar a túnica, pegar um animal, matar esse animal, sacrificar e melar de sangue. E dizer para o nosso pai Jacó que José morreu. É brincadeira. Sempre tem um que dá trabalho, né? Mas também sempre tem um que você não conhece. A gente olha muito para a aparência. Mas sempre tem um que tem um coração bom, meu irmão.
ele falou assim, não vamos matar José não. O único jeito que tem, né? Vamos inventar uma história. Aí pegaram a túnica de José, levaram para o pai e disse que José estava morto. Que notícia ruim, né? Mas vai ter jeito para a sua situação. Presta atenção. Aí, mais para frente, passou uma caravana de ismaelitas. Eles venderam José, levaram para a feira lá no Egito, deixaram ele despido, sem roupa. E ele deve ter ficado, meus irmãos, pensando, o que foi que eu fiz? Talvez, eu fico pensando aqui, José deveria ter traumas na vida dele. E às vezes nós temos alguns traumas que nós não conseguimos nos libertar. Então, essa palavra veio para dizer, até se você tem algum trauma de alguma pessoa que fez mal com você, esquece, perdoe. Deixa para lá, porque quem sofre mais é nós. E aí vendeu ele botou ele na feira, nuzinho, e aí Potifar foi lá e comprou ele. Você vê que a vida não pertence a nós, pertence a Deus. E Potifar comprou ele e botou ele para trabalhar na casa dele. Mas, quando a gente passa pelas provas, nós somos tentados a desistir, nós somos tentados na parte moral. E José estava triste, decepcionado por os irmãos ter feito isso, e aí foi trabalhar na casa de Potifar. E Potifar confiou nele. Mas, meu irmão, quando você está no plano de Deus, Deus permite muitas coisas na sua vida para você ser aprovado. E olha o que aconteceu aqui no Gênesis 39, versículo 10. Diz assim, e aconteceu que, falando ela cada dia a José, não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. E sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer seu serviço, nenhum dos que estavam ali. E ela lhe pegou a sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então o que aconteceu? O inimigo é sujo. A palavra de Deus diz que a mulher de Faraó todo dia falava com ele, né? Vamos trazer para o português, claro. Todo dia dava uma olhada, uma piscadinha, cantava, abaixava o alcinho de sutiã, mostrava as perninhas dela. Mas teve um dia que, irmãos, nós temos que ficar vigilantes. Um olho aberto, o outro também mais aberto ainda. A palavra de Deus diz assim, teve um certo dia que veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos que estavam lá. O que aconteceu? O inimigo é sujo, ele vai se aquietar quando terminar o serviço, então você tem que ficar de olho aberto. Ela aproveitou, a mulher de Potifar, aproveitou que não tinha ninguém dentro de casa. Vamos fazer o seguinte, ela mandou todo mundo sair e viu a oportunidade, só estava já José e ela. E o que foi que ela fez? Ela deu a última cartada, se insinuou, se jogou para frente dele e ele disse, olha Senhor, olha, o meu Senhor me confiou tudo aqui, menos a senhora, mas eu temo a Deus. Ela pegou, se aborreceu, ele fugiu, segurou a roupa dele. Mas eu digo a você, pastor, ele não poderia ter aproveitado aquela situação. Quem estava vendo? Aí você fala, ninguém, né? Não, Deus estava vendo. Se ele cedesse àquela tentação, o plano de Deus não cumpriria na vida dele. Então, às vezes, quando você está passando por uma prova, por uma luta, vai vir tentações para tirar você do plano de Deus. Lembra que eu preguei no último vídeo? A tentação é igual uma aranha. A aranha, quando você faz uma faxina dentro de casa, você tira a teia, mas no outro dia a teia está lá no lugar. Por que a teia está no lugar? Porque você não matou a aranha. Então, ele já estava com aquele negócio na cabeça, sendo escravo, passando pelaquela prova toda. E aí vem a tentação. A tentação a gente pensa que é na parte moral, não. A tentação é a vontade de desistir. A tentação é uma mágoa, uma raiva de alguém. Então, quando você está passando por uma prova que Deus está permitindo, vai chegar as tentações. Vai se levantar uma mulher, vai se levantar um homem. Eu aprendi uma coisa com o pastor Raimundo. A queda de um homem é uma mulher. A queda de uma mulher é um homem. Mas aí ele fugiu. Depois foi preso injustamente. Meu irmão, se você estiver justo perante Deus,
Quem se levantar contra você, você fique calado, porque sua justiça vai ser de Deus. Vem de Deus. E aí, Potifar olhou para a cara dele e falou: rapaz, eu confio em você. Prendeu José. Mas a palavra de Deus disse que em todo tempo Deus estava com José. Em todo tempo Deus está com você. Creia, rapaz. Creia, minha irmã. Você está passando por isso tudo, mas você está aprendendo também. Você vai ver o que Deus vai fazer. Presta atenção. Aí prenderam José. José inocente, mais uma vez preso, pagando um preço por causa de um sonho. E aí, injustamente, ele foi preso. Você ajuda pessoas, né, meu irmão? Você ajuda pessoas, né, minha irmã? Até com o seu dinheiro. Mas quando você precisa dela, ela não te ajuda. Você tenta ajudar e ainda sai por ruim. É interessante, né? E aí o que acontece? Mas a palavra de Deus diz que o delegado de lá da cadeia começou a gostar de José. José começou a conversar com ele e tudo. E a palavra de Deus disse que o delegado da cadeia confiou a chave da cadeia para José. José limpava tudo, tratava os prisioneiros bem. Mas aí outra oportunidade. José não poderia fugir? Poderia, mas ele não fugiu. Ele preferiu o quê? Dar bom exemplo. Não. Eu vou honrar ali, vou trabalhar. Mas aí no meio tempo, tinha dentro daquela cadeia 2 copeiros. Ou 2 presos. Um copeiro e um padeiro. E eles tiveram um sonho e ficaram perturbados. E aí foi conversar com José. José interpretou o sonho e disse: olha, copeiro, esse sonho é o seguinte: daqui a 3 dias você vai sair daqui, vai servir a Faraó. E o padeiro, daqui a 3 dias você vai morrer. E tudo o que ele previa, mediante Deus, aconteceu. Mas José falou assim: copeiro, diga para Faraó, me tira daqui que eu estou aqui injustamente. Você vê uma coisa, ele pediu ajuda, ele podia fugir, não fugiu. Sabe o que aconteceu, meu irmão? O copeiro não falou nada. E José continuava preso 2 anos. Mas, meu irmão, quando é de Deus, Deus vai lá e toca na vida daquela pessoa que está acima de você, do seu patrão, não sei. Nesse meio tempo, o Faraó teve um sonho. E Faraó ficou perturbado. E ele chamou todos lá, os feiticeiros, os magos, e ninguém conseguiu conseguiu interpretar o sonho de José. O povo pensa que você não tem condições, né? Mas você tem sim. Você tem sim. Quem te capacita é Deus. Aí o copeiro lembrou: Faraó, ninguém está interpretando seu sonho aí não, né? Você vê, 2 anos depois, né? Nossa confiança é de Deus, irmão. Quem tá vendo a nossa vida mesmo é Deus. E é Deus que move os homens para te abençoar. Diga amém. Faraó, tem um homem lá embaixo, um hebreu, chamado José, Zezinho, que ele interpreta a sonho pelo Espírito de Deus. Manda chamar José. O que aconteceu? Mas antes de falar com o rei, José teve que se barbear, teve que se, né, tomar um banho. E aí foi lá. E é você que é o hebreu? O Faraó disse: eu tive um sonho assim, 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 assim. Ele falou: olha, eu interpreto pelo Espírito de Deus. O sonho nada mais é que um só. Vai vir 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Aí Faraó olhou assim e falou: eis aí o homem que tem o Espírito de Deus. Mas, nesse meio tempo, José falou assim: você tem que levantar uma pessoa para organizar. O que vai acontecer? Nesses 7 anos de fartura, vocês têm que separar o trigo e estocar uma 5ª parte. Para que no tempo da escassez, essa parte que for estocada, nós temos que o quê? Vender para gerar né, uma renda aqui no Egito, para a gente não ficar pobre. Você tem que levantar alguém, Faraó. E Faraó prontamente chegou e falou: já sei que eu vou levantar. Eu vou levantar você como o governador do Egito. Ele falou:
Ele falou assim: irmão, você está passando por essa prova, mas Deus vai te honrar. Ele vai te honrar grandemente em nome de Jesus. Essa palavra eu não estou dando à toa, não. Ele falou assim: Faraó, você só será maior do que mim no trono. Aí tiraram a roupa de José, botaram aquelas roupas de governador, e aí José governou o Egito. Você está passando por essa prova. Parece uma coisa estranha. Mas não ceda às tentações. Continue orando, continue buscando. Mas pastor, uma coisa estranha que está acontecendo, nunca aconteceu comigo. Deus está no controle de tudo. Só quem sabe a sua dor é você. Ele está dizendo: olha, eu estou contigo. José foi levantado a governador, ainda se casou. E teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Essa palavra veio porque você deve estar passando por uma prova muito grande. E às vezes você não está entendendo o trabalhar de Deus. Ele está permitindo tudo isso porque quer te moldar. Para você ter coisas grandes, você tem que estar com a sua vida espiritual firme e forte. Deus vai te colocar no lugar grande, no lugar alto. Deus vai te dar aquela bênção. Às vezes você não entende, às vezes eu como pregador não entendo. Eu prego a palavra. Não entendo o trabalhar de Deus. Mas nós só entendemos quando Deus nos revela. Ele revela pouco, Ele está se revelando para você. Olha a vida de Jó. Meu irmão, ninguém queira passar o que Jó passou, não. Mas ele disse: o meu Redentor vive. Ele permaneceu fiel. Ele orou pelos amigos. E Deus restituiu em dobro. Você está entendendo? Talvez você foi humilhado. Você foi humilhado pelos seus. Você foi humilhado dentro da igreja. Você foi jogado numa cisterna. Ninguém se lembrou de você. Você foi tentado a desistir. Você foi tentado a se corromper. Mas não faça isso. Deus permitiu tudo isso para levar José para um patamar maior. Essa prova não vai te destruir. Isso que você está passando, você vai olhar para trás e vai dizer: olha, até aqui Deus me ajudou. E tem gente que fala assim: eu passaria tudo de novo. Eu não passaria tudo de novo, não. Eu olho para trás e digo: olha, já passou. Muito obrigado, meu Deus, agora eu vou para frente. Amém. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Você já conhece a história. Não desista. Se você está sendo tentado ou tentada, faça um jejum. Faça um propósito. Confesse a Deus o que você está passando. Faça um jejum de 7 às 12. Certo? Não falte aos cultos. Se alimente da palavra. Deus permite mesmo para te provar, porque Ele quer te colocar num lugar maior. Essa bênção vai chegar na sua vida. Profetiza em nome de Jesus. Mas não desista. A tentação vem. Você vê que a mulher lá tentou ele. Estavam os dois sozinhos. Entendeu? Mas ele poderia ficar com aquela mulher? Poderia. Ele foi tentado. Ele poderia fugir com a chave da cadeia? Poderia. E outra coisa. O mais importante. Os irmãos se dobraram perante ele. O sonho dele aconteceu. Você vê que os irmãos não conheceram ele. Mas ele conheceu os irmãos. Quem bate, esquece. E ele perdoou. Ele decidiu a perdoar. Abraçou cada um dos irmãos. E quando ele decidiu perdoar, ele melhorou muitas coisas lá dentro dele. Você vê, quando ele viu os irmãos, ele ficou meio triste. Mas depois ele falou: não, eu vou pagar o mal com o bem. A palavra de Deus disse lá em... Olha que palavra boa. Desculpa. Olha que palavra boa. Essa palavra foi Silvânia que me deu há uns tempos atrás. Interessante. A palavra aqui está falando em Isaías, é Gênesis 50, 20. Essa palavra é para você. Guarde essa palavra. Coloque nos comentários aí, amém, eu recebo. Diz assim, ó. Gênesis 50, 20. Ele falou assim: e vós bem intentaste o mal contra mim. Porém Deus
tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Está falando assim, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Deixa, irmão. Deixa falar, deixa caluniar, deixa dizer. Deus transforma tudo em bem. Agora fique firme, não pule as etapas, não procure um caminho mais fácil. Às vezes Deus está fazendo você dar voltas para te livrar de muitas coisas que você amanhã vai ver. Você está me entendendo? E hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Procure tirar não somente a teia, mas também tira a aranha da tentação. Mate a aranha para a tentação não voltar, para a brecha não voltar. Passe pelas etapas. Você não está entendendo, mas hoje Deus está te mostrando muita coisa através da palavra. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento essa pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo. E eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, ela está passando por essa prova, por essa luta, por essa tentação. Mas o Senhor vai dar o escape, Pai, vai dar a vitória. Porque Deus está reservando para essa pessoa. É o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Deus tem reservado para você. Diga amém. Diga graças a Deus. Assista esse vídeo. Compartilhe. Eu já tenho 31 inscritos. A minha meta é 50. Se passar disso, é permissão de Deus. Compartilhe essa palavra, porque tem uma pessoa precisando. Deus seja contigo. Fica na paz do Senhor Jesus.